Você sabe que nós vivemos uma realidade que acomete não só o Brasil, mas o Ocidente como um todo. Essa realidade ela se manifesta de maneira mais contundente em alguns países, onde de fato essa exclusão se fez de maneira mais contundente. E eu me refiro muitas vezes a países africanos ou aos países da América Latina ou até mesmo alguns países asiáticos. Mas no que pertine ao Brasil, de maneira específica, eu diria para vocês que nós sofremos no Brasil uma das permanências mais graves e mais violentas pela sua capacidade de estruturação, penso eu, que da história da humanidade. Eu estou me referindo, para além da escravidão, à permanência que fica como um resultado da escravidão. Uma permanência de exclusão, uma permanência de preconceito, uma permanência aporófoba, lembrando que essa expressão grega, ela significa fobia ao pobre. Lembrando que, como Florestan Fernandes colocou no seu trabalho brilhante, em que ele analisa a inserção do negro na classe operária brasileira, e ele faz um trabalho específico de São Paulo, mas que se tomando isso como um cosmo regional, você pode expandir isso, guardadas as devidas peculiaridades, para uma dimensão mais ampla, entendendo, portanto, a condição do negro no Brasil como um todo, você percebe que nós temos uma exclusão materializada e uma exclusão que ela se faz também por preconceitos e por pressupostos étnicos e raciais. Eu digo isso porque isso não se dá à toa. O Estado moderno, ele arroga para si o monopólio da violência e o monopólio da justiça. E ainda que isso seja embrionário no Estado Nacional Absolutista, mas com as revoluções liberais do século XVIII e XIX, isso é ressignificado dentro da perspectiva liberal. De tal maneira que esse monopólio da violência e esse monopólio da justiça, ele continua se fazendo presente. Nesse sentido, o que eu digo a vocês é que nós temos, portanto, uma política de exclusão que habilita com que o monopólio da violência da parte do Estado ele haja de maneira tal em que algumas vidas elas possam ser matáveis. Veja que eu estou usando uma categoria filosófica de um filósofo italiano que trabalha com o conceito de homo sacer, chamado Giorgio Agamben. E ele trabalha com a perspectiva dos matáveis. Ele remonta à Roma Antiga para construir um conceito na pós-modernidade, ou nesse tempo que nós estamos de crise da modernidade, depende de como você quiser assumir o conceito, não vamos entrar aqui nessa contenda, em que dentro, portanto, da política pública, existem aqueles que são matáveis e toleráveis na sua morte. O Achille Mbembe, filósofo camaronês, radicado hoje na África do Sul, ainda que ele também dê aula numa universidade norte-americana, a qual não me recordo, ele tem um ensaio muito problematizador, que inclusive faz parte de coletânea de muitos vestibulares, eu acredito que inclusive do Enem, chamado Necropolítica, que é a política de morte. E de alguma maneira o Achille Mbembe está estabelecendo um diálogo também com Giorgio Agamben, observando de fato como que o domínio dos corpos ele começa a partir do sistema da plantação. Então veja que ele diverge do Foucault, no sentido que o Foucault coloca que esse controle dos corpos vem com a Revolução Industrial. O Achille Mbembe ele faz um recorte temporal anterior
E para ele, portanto, sobretudo onde a plantação se fez presente, o plantation, e no qual o Brasil se inclui, e na África, que vai alimentar o plantation com o tráfico de drogas, com o tráfico de escravos, desculpa, você vai perceber que nós vamos ter, portanto, uma política de morte para aqueles grupos que podem morrer. E que com a consolidação dos estados liberais, essa política de morte, ela ratifica um sistema de exclusão. Esse sistema de exclusão, ele autoriza, muitas vezes, o Estado, no seu poder de polícia, a agir na conformidade da manutenção de uma ordem, com operações que se fazem para os grupos específicos e determináveis, ou seja, os matáveis para Agamben, ou aqueles que podem ser objeto de uma política de morte, de uma neca política para Mbembe. E isso é tão interessante porque muitas vezes a sociedade até banaliza, ela normaliza isso. Ela entende que o evento de Jacarezinho, ou agora recentemente, na comunidade do Cruzeiro, muitas vezes faz parte de um processo normal de atuação do Estado para a manutenção da ordem e para o zelo da paz social. Quando, na verdade, em que pese a inoperância, em que pese a ineficácia desse tipo de política e de ação policial, isso denota, no fundo, um projeto instrumentalizado dentro dos meios políticos que comunica com a seara econômica, porque atende, sem sombra de dúvida, interesses de alguns setores sociais que legitimam esse tipo de atitude para garantir uma pseudo-segurança. Então você tem, dentro desse complexo, uma ação não deliberada, mas programática, de que alguns na sociedade podem ser matáveis. E de que alguns, muitos, milhares, retificando a minha fala de alguns, eles podem ser objeto de soneca política. Veja que aqui a minha fala não vai em desfavor da ação do poder de polícia do Estado. O Estado tem esse papel. A grande questão é como tudo se operacionaliza. E quem são as vítimas que constantemente são objeto e são solapadas nas suas vidas por esse tipo de política. Esses acontecimentos, eles são diferentes do que acontece nos Estados Unidos, onde um perturbado invade um supermercado e mata um monte de preto na periferia, ou no supermercado em que preto frequenta, ou no Texas, um outro destemperado, ele invade um colégio e mata 18 crianças e 3 adultos, salvo engano. É diferente. Porque ainda que o Estado seja responsável por esse tipo de atitude nos Estados Unidos, mas não é o Estado que está necessariamente agindo. É bem diferente de Jacarezinho. É bem diferente. Então aqui vai essa minha fala como um ponto de reflexão para que nós pensemos, debatamos em alto nível,
para nós observarmos o tipo de política que queremos para o Brasil e para as comunidades internacionais como um todo. Hoje é o dia 25 de maio de 2022. O dia 24 de maio de 2022 foi muito triste. Tanto pelo ocorrido nos Estados Unidos, como pelo ocorrido no Brasil. Lembrando que no Brasil, a atuação é sistemática. Fica bem.